nome de Jesus. As pessoas que nos acompanham pelo Facebook, meu boa noite e sejam todos bem-vindos. É mais uma reunião na presença de Deus e eu creio que hoje é dia de milagres. Amém? Já tem algumas pessoas aí enviando pedido de oração e você que nos pediu oração, nós vamos estar orando por você e como diz a palavra de Deus, né? Ou seja, ele diz na sua palavra que o que nós determinarmos em oração crendo será feito. Amém? Então, prepara o copo com água aí, você que está em casa, daqui a pouquinho nós vamos fazer oração em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, tanto em casa como aqui na igreja, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 8, no versículo 40 em diante. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 40 em diante. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Lucas capítulo 8, Novo Testamento, pessoal, é o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 8, versículo 40. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, olha, versículo 40. Aconteceu que, quando voltou, Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou o varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou-lhe a orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e aos que estavam com ele, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Versículo 47. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Curva a sua cabeça aí mais uma vez. Vamos fazer oração, mesmo sentado aí, você que está sentado ou em pé. Não sei como é que os que estão em casa também. Mas vamos orar. Fecha os teus olhos. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, é diante da tua face que nós nos encontramos nesta noite. A tua igreja, meu Pai, se reúne para ouvir a tua palavra. Aqui, meu Deus, tem pessoas que estão sedentas de ouvir a tua voz, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meu Deus, vem tirando todo impedimento, toda a força contrária, aquilo que impede, meu Deus, os olhos dessa pessoa serem abertos, os ouvidos delas serem destapados, para que elas possam ouvir a tua palavra, ver com os olhos, entender com o coração. Meu Deus, concede-nos o discernimento, a sabedoria que vem do alto, em o nome de Jesus. Amém? Então presta atenção. A Bíblia mostra aqui dois milagres, né? Dois fatos que ocorreram de milagres extraordinários. Ou seja, coisas assim fora do comum. Ela diz que Jesus, né, quando voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que um dia Jesus ele há de voltar também
para buscar a sua igreja, sim ou não? E nós todos estamos o quê? Esperando, amém? Se nós não estivermos esperando a volta de Jesus, estamos perdendo o nosso tempo aqui na igreja. Mas nesse caso aqui, ainda não era para arrebatar a igreja. Mas a palavra de Deus mostra que Jesus havia atravessado o lago, né, para um lugar onde moravam as pessoas em Gadara, e foi lá onde Jesus expulsou aquele demônio de um homem que tinha uma legião de demônios. Você vê que logo que ele atravessa o mar da Galileia, a palavra de Deus diz que veio uma grande tempestade e o barco quase ia a pique, né? E depois que ele regressa de lá, de Gadara, ele vai para a Galileia e a Bíblia diz que as pessoas estavam esperando. E quando ele chegou àquele lugar, um homem por nome de Jairo, a Bíblia diz aqui que esse homem, ele era príncipe da sinagoga, era um dos principais ali, que era também aqueles que ensinavam as pessoas, doutrinava elas na palavra de Deus. E ele tinha uma filha que estava doente, e a filha dele estava quase morta. E ele foi, se prostrou perante o Senhor, o adorou e rogou que ele fosse na sua casa. E Jesus prontamente se prontificou para ir na casa dele. A mesma coisa hoje, irmãos. Há pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes e que estão necessitadas de um milagre. Alguns que até dizem, Senhor, vem na minha casa hoje, ou vai na minha casa e faz o milagre, ou seja, cura aquele que está doente, liberta aquele que está cativo, e Jesus faz isso. Faz ou não faz, igreja? Amém? Em todo tempo, Ele quer fazer. E eu sempre falo que nós somos a porta de entrada para Jesus em nossa casa. Amém? Lembra que Jesus fala assim, eis que estou à porta, lá em Apocalipse, né? E bato, ou seja, a porta do nosso coração. E quando abrimos o coração, deixamos a palavra de Deus entrar, ela não somente nos salva, nos cura, nos transforma, mas também aquilo vai se estender por toda a nossa família. Amém? Então esse homem, ele implorou a Jesus que Jesus fosse até a casa dele. E Jesus prontamente foi juntamente com ele à casa de Jairo. E a caminho da casa de Jairo é onde nós vamos nos deparar aqui com o milagre daquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. E a palavra de Deus diz que ela gastou tudo quanto ela possuía e gastou com os médicos. E ela não conseguiu obter a cura, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Irmãos, quantas pessoas já gastaram o que podiam e o que não podiam, às vezes com problema de saúde, e a cura estando tão perto delas. Como assim? Jesus, Ele é, ou seja, aquele que cura. Sim ou não? Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, quer ver? Veja lá, ó. A primeira promessa de cura na Bíblia, Êxodo 15, versículo 26. Êxodo 15 é o segundo livro, pessoal, do Novo Testamento. Melhor, do Antigo Testamento. 15, 26. Olha o que Deus fala aqui. Ó. Ele diz assim, olha, se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então presta atenção, eu não sei se vocês leram o início desse livro. Alguém leu aí, Êxodo? Com certeza, né? Nós temos um plano de leitura todos os anos, e os irmãos fazem, acompanham aí. Então, ali por volta do capítulo 12, capítulo 13, você vê ali Deus preparando o povo para atravessar o Mar Vermelho, mas antes disso, a gente vê nos capítulos também anteriores, que Deus, Ele enviou 10 pragas no Egito. E onde uma delas eram úlceras, ou seja, tumores
que de repente saiu no corpo das pessoas que moravam no Egito, com exceção dos hebreus, que na casa deles, a Bíblia diz que não acontecia nada, ou seja, as pragas chegavam na casa dos egípcios, mas na casa dos hebreus ela não conseguia, ou seja, atingir os hebreus. Aí depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Deus dá ordenança para eles. A Bíblia diz que ali Deus os provou, Deus deu a eles estatutos e leis. Aonde Deus fala aqui, nesse versículo 26, que eles deveriam ouvir atentamente a voz do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, lá de Lucas 8, do versículo 42 em diante, ela não foi curada apenas porque ela por acaso teve um encontro com Jesus, não. Primeiramente, a Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus. Amém? Irmãos, nós nunca obteremos fé para ser curado se nós não pararmos para ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que simplesmente o pastor fazer uma oração já vai resolver o problema. Em alguns casos resolve. Mas se aquele mal voltar, você vai ter fé suficiente para resistir ele? E se porventura vier outro problema, como você vai se resolver? Se o pastor não estiver mais junto a você, para interceder por você diante daquele problema, daquela situação. Então o que é necessário? Nós ouvirmos a palavra. Ainda há pouco alguém me falou de uma pessoa que está doente. Eu falei assim, traz na igreja. Ah, mas ela bota a maior desculpa. Não dá para ir na igreja. Pois é, então fica doente. Quando estiver quase morrendo, aí você vai dizer, agora só o milagre. Aí Jesus, opa, agora eu posso trabalhar. Agora eu posso agir, porque ela depende de um milagre. Mas enquanto o dinheiro comprar remédio, enquanto o dinheiro pagar a cirurgia, enquanto o dinheiro pagar médicos, enquanto o dinheiro pagar internações, tem gente que não recorre a Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas a Bíblia fala de um rei, se não me engano, por nome de Asa. Ela diz que esse homem ficou doente dos pés, e ele não buscou a Deus, indo antes aos médicos. Ou seja, é errado ir nos médicos? Não, é correto. Vá. Se você tem um problema, você acha que deve procurar o médico, procure ainda hoje mesmo. Errado é você ficar doente aí, morrendo, sem buscar um socorro. Amém? Mas além de buscar o médico, tem o médico dos médicos. Esse resolve qualquer problema. Aqueles que os médicos conseguem resolver e aquele que os médicos não conseguem resolver. Amém? Então aquela mulher de Lucas 8:42, enquanto ela podia pagar o médico, ela não procurou Jesus. Ou você acha que Jesus estava ali só alguns dias? Já fazia muito tempo que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava leprosos. Por que você acha que ela ouviu falar de Jesus? Por intermédio daquilo que ele já fazia. Quantas pessoas têm ouvido falar da palavra de Deus, mas não estão dando crédito? E lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, ele diz, se atentamente, ele diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Aí ele diz mais, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ele diz, nenhuma enfermidade porei sobre vós, das que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então presta atenção, lá ainda na lei, sem que Jesus tivesse morrido lá no Calvário, Deus já se apresentava como um Deus que sara, um Deus que cura. E em vários momentos na Bíblia você vê Deus se apresentando como um Deus que cura. Você vê lá em Êxodo, mesmo livro aqui, Êxodo 23, 25. Ele diz assim, servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós, o que, gente? As enfermidades. Amém? Servireis ao Senhor
o vosso Deus, né? E ele disse, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Então você que nos assiste aí pelo Facebook, se você servir a esse Deus, ele não só vai abençoar o pão e a água, mas ele vai tirar do meio de vós as enfermidades. Amém? Então volta aqui em Êxodo. Aí ele diz assim, olha, se ouvires atento, Êxodo 15, 26, né? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos. Irmãos, não basta ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? Não basta ouvir. Tem muitas pessoas que estão ouvindo. E aí, pastor? E aí que não está acontecendo nada. Ou seja, a pessoa, né, ouviu, tem ouvido, mas ela não está se sujeitando a essa palavra. E o que faz a diferença em nossas vidas? É quando nós nos sujeitamos às ordenanças divinas, quando nós, né, damos crédito a essa palavra, quando nós damos ouvidos àquilo que Deus tem falado, aí ele se manifesta com milagre. Como eu disse, lá em Lucas 8, aquela mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus antes. Mas por que ela não foi antes? Porque ela ainda tinha dinheiro para gastar. Não, eu pago um bom plano de saúde. É errado pagar plano de saúde? Não, é correto. Se você pode pagar, pague o melhor que você puder. Amém? Glória a Deus. Pode pagar um plano de saúde? Pague. Pode pagar um plano funerário? Pague também. Não tem problema não. Você acha que vai morrer? Ah, mas eu não vou morrer agora. Não tem problema não. Quando você morrer, você utiliza. Né, pessoal? Sim ou não? Abraão, quando Sara morreu, ele comprou um pedaço de terra. E ali ficou, né? Ou seja, dono daquilo perpetuamente. Depois que Sara morreu, ele enterrou Sara lá, ele comprou aquele pedaço de terra. Depois que ele morreu, os filhos dele enterraram ele lá, e depois enterraram Jacó, e depois enterraram Isaac, no mesmo lugar. Você se tornou propriedade daquela família. É como se fosse o plano funerário hoje, né? Você compra lá, e como eu disse, nesse caso, não é errado, mas a gente não tem que ficar esperando a morte, irmão. A gente sabe que ela vem, que ela é real, mas a Bíblia diz que quem serve a Deus terá vida e vida em abundância. Amém? Ainda não é hora de morrer, é hora da gente viver, é hora da gente se alegrar, levantar a cabeça e acreditar que Deus ainda tem muita coisa para nós nesta vida. Amém? Você crê assim? Sim ou não? Então, aí como eu disse, aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E por que ela não foi logo? Acredito eu, porque ela tinha dinheiro para gastar. Talvez vinha de uma família bem abastada. E ela chegou ao ponto de gastar tudo quanto ela possuía. E não obteve resultado algum. Mas a Bíblia diz que o que fez a diferença para ela não foi se consultar com bons médicos, não foi ser tratada pelos melhores profissionais da medicina, tomar os melhores remédios, não. O que fez a diferença foi ela ter um encontro com Deus. É o que todos precisam fazer, se é que não já fizeram. Amém? E aí, quando ela ouve falar de Jesus, irmãos, presta atenção. Ouvir falar de Jesus não é ouvir falar do pastor. Não é ouvir falar da igreja. É exatamente ouvir falar do que ele fez por nós no Calvário. O quanto ele nos amou e o quanto ele fez por cada um de nós aqui. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Isso é falar de Jesus. É falar dos milagres que Deus fez na sua vida. É falar das coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Isso é falar de Deus. E aí, como eu disse, não é falar de doutrinas, não é apontar o pecado das pessoas, não. Isso não é salvação, isso é condenação, é acusação. E Jesus não veio para fazer isso, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se a pessoa pecou, ele está pronto a perdoar, ainda assim ela queira ser perdoada. Amém? Se ela for o maior pecador dos homens, foi por ela que Jesus morreu também. E Jesus está pronto a perdoar. Ela pode ser o maior bandido da face da terra.
se ela se arrepender, Deus perdoa e ela entra nos céus. Sim ou não? Entra ou não entra? Vocês lembram de Barrabás? Quando crucificaram o nosso Jesus, a Bíblia diz que naquela época o rei costumava soltar um preso e condenar outro, sim ou não? E quem ele soltou? Barrabás. Quem era Barrabás? Éramos nós. Éramos nós, o Barrabás. Ele estava soltando-nos e morrendo a nossa morte. Amém? Por que ele fez aqui? Talvez se olhe para o Barrabás com ar de discriminação. Poxa, o Barrabás era bandido, né? Poxa, e soltaram ele e crucificaram o meu Jesus. Nós fomos soltos juntamente com Barrabás. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação e também a sermos curados de qualquer problema que viermos enfrentar. Amém? Então, só voltando aqui, Êxodo 15, 26, para a gente ir lá para Lucas, ele diz assim, olha, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, ouvir atento não é cochear entre dois pensamentos, pessoal, mas ouvir atento é você não dar ouvidos à conversa de terceiros, é você dar crédito a essa palavra e dar razões a ela. Isso é ouvir atento. É você não ficar cocheando entre dois pensamentos. É você ter Deus como o único Deus verdadeiro. Isso é vocês dar ouvidos àquilo que ele tem falado. Aí ele diz aqui, olha, presta atenção. Você que está assistindo aí, compartilha aí essa mensagem com os amigos, que eu creio que vai servir para eles também, em nome de Jesus. Então presta atenção. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Amém? Vocês lembram que o pastor pregou há uns dias atrás aqui sobre o rei Ezequias? Quem lembra? Quando o rei Ezequias recebeu um decreto de morte, uma sentença de morte, anunciada pelo próprio Deus, quem lembra disso? Ele fez essa oração fez uma oração com base nessa palavra. Eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Eu andei em interesse de coração, andei em sinceridade. Ou seja, eu não posso morrer dessa forma. Aí Deus, opa, agora eu posso agir. Isaías, volta lá. Diz para ele que ele vai viver mais 15 anos, que ele não vai morrer dessa doença. Amém? E aí Deus curou o rei Ezequias. Por quê? Porque ele clamou a Deus e reivindicou o milagre, irmãos. Não é que Deus estava retendo o milagre, mas Deus só pode curar alguém quando esse alguém recorre a ele. Ou alguém da sua família, da sua casa, intercede por aquele que está impossibilitado de buscar a Deus. Amém? É assim que Deus faz. Então, quando o rei Ezequias recorreu a Deus, Deus curou ele. E por que não curar hoje? Cura sim. A mulher estava doente, procurou os médicos, gastou todo o seu dinheiro, ela não foi curada, aí diz, bom, ainda tem uma saída. Qual é? Jesus. Tem um nazareno aí, um profeta, e me falaram que ele está curando muita gente. E aí o que você vai fazer? Eu vou tocar nele. E se eu tocar nele, eu vou ser curado. Mas ela não falou isso para ninguém. Lá, não sei se é Marcos, é Mateus, que diz assim, que diz que ela disse consigo mesmo. Porque se ela dissesse que iria tocar em Jesus, eles nem deixariam ela se aproximar da multidão que estava ali. Por quê, pastor? Porque ela estava, segundo a lei que foi estabelecida por Moisés, imunda, impura. Ela não poderia transitar livremente no meio daqueles que se consideravam puros. E aí Jesus veio exatamente para purificar-nos da nossa impureza. Amém? Às vezes a pessoa diz até que eu gostaria de ser curado, mas eu sou um pecador. Ele é especialista em purificar você dos seus pecados. Amém? Ele limpa toda a sujeira. Porque ele diz assim no Salmo 103, versículo 2, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele diz, porque é ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Então aquela mulher não propagou
ou seja, a impureza dela para aqueles que estavam presentes. Por isso ela tentou se esconder e não falar que havia tocado em Jesus, porque ele queria saber a razão por que ela havia tocado nele. E a Bíblia diz, e ela falou toda a verdade. Irmãos, você está diante de Deus, não tente omitir nada. Conte toda a verdade, abra o seu coração, porque a cura vai ser completa. A cura da alma, o perdão de pecados e também a cura física. Às vezes a pessoa está com o coração cheio de engano, cheio de malícia, mas ela quer que Deus faça um milagre. Às vezes ela está chateada, está zangada, está com raiva, está odiando alguém, mas ela quer que Deus o cure. Então o que é necessário primeiro? Ser purificado desse mal. E depois Deus se manifesta com milagre. Amém? Então presta atenção, vamos lá. Lucas, capítulo 8. Vou já fazer a oração da fé. Você que está em casa aí, prepara o seu copo com água, pega lá, o pastor já vai orar. Lucas, capítulo 8. Ó, tem muita gente aí nos assistindo. Tem minha irmã que está lá no Paraná, é a nossa... ou seja, a audiência está chegando longe. Amém, pessoal? Então, diz assim, olha, Lucas capítulo 8, versículo 43. Ele diz assim, olha, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, porque por nenhum pudera ser curado. Para um pouquinho, presta atenção aqui, ó. Na lei de Moisés, quando a mulher estava no fluxo menstrual dela, ela era considerada imunda. Quem tocasse nela ficava impuro, até de tarde tinha que lavar suas vestes. Ninguém poderia sentar aonde ela sentava, porque ficaria impuro também. E ela não poderia transitar livremente, porque também ficaria... você corria o risco de contaminar alguém. Então ela não poderia tocar em Jesus. Mas o que ela fez? Ela rompeu as tradições. Às vezes a pessoa está agarrado a uma bandeira de uma tradição, da denominação, da igreja, ou seja, algum costume, alguma outra coisa. Às vezes aquela pessoa que diz, não, mas eu já tenho minha religião. Jesus não é religião, irmãos. O que nós oferecemos aqui não é a religião, é a solução do problema. Jesus é a salvação da humanidade. Amém? Ele não é religião. E aí presta atenção. E essa mulher, depois que gastou tudo, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Diz assim, ó, chegando por detrás dele Jesus, tocou na orla das suas vestes. Ela achava que chegando por detrás de Jesus, ela iria tocar nele e ninguém iria saber que ela tocou nele. Só que tem um Deus que vê tudo e que nada está oculto aos seus olhos. E Jesus era Deus. Veio como homem, mas ele era onisciente, ele era onipresente e onipotente. Amém? Morreu a morte de cruz, morreu como um de nós. Mas ele sabia o que estava acontecendo ao seu redor. E aí quando aquela mulher toca em Jesus, pensando que ninguém ia ver, às vezes a pessoa tem vergonha de assumir o cristianismo em público. De dizer assim, eu aceitei Jesus, agora eu sou de Deus. Por que não? De repente alguém vai falar que eu sou crente, aí vão me envergonhar. Irmãos, vergonha é a pessoa ficar uma vida inteira sofrendo e quando morre ainda ir para o inferno. Vou ser bem claro. Isso é vergonha. Isso é terrível. Amém? Então, quando ela toca em Jesus, não teve como ela se ocultar. E aí a Bíblia diz assim, olha, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes e logo estancou o fluxo de sangue, do seu sangue. Ou seja, a hemorragia se estancou, parou de repente. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, aos que estavam com ele, Pedro, né? Sempre ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou?
E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, saiu virtude. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, o ano de 98, parece, se não me engano, 97 por aí, eu estava na igreja, estava começando, e já auxiliava como obreiro. E um dia o pastor estava pregando e chegou um garoto, sentou assim, lá era banco, né? Sentou no banco da frente ali, e ele estava com o braço todo enfaixado. Ele havia fraturado o braço, e eu vi ele sentado e se movia, e dava a entender que ele estava ali com muitas dores no braço, porque ele fazia cara feia e mexia com o braço, né? E o braço lá, né, todo enfaixado. E eu olhando aquilo me deu uma dó. E eu falei com Deus, só eu e Deus, eu disse: Senhor, cura aquele garoto, daquele problema no braço dele. E pronto, a reunião prosseguiu. Aí na hora da oração, o pastor chamou os obreiros, fizeram aquela fila na frente. Eu estava, digamos que o garoto estava desse lado, que é o meu lado esquerdo, seu direito. E, como eu disse, eu estava do outro lado. Aí fizemos a fila de obreiros para fazer a oração de imposição de mãos. Aí de repente o garoto levanta do banco, vem pela fila de pastores e obreiros e vai lá para o final de onde eu estava. E chega, ele para bem na minha frente, olha para mim e diz assim: eu queria que você orasse por mim. Eu olhei assim para a fila, né? Poxa, tanta gente lá para orar por ele, ele vem logo para mim. Eu falei: eu? Ele disse: sim. Eu falei: tá bom, você crê? Ele disse: eu creio. Aí coloquei a mão sobre o braço dele que estava quebrado e enfaixado e fiz uma oração. Aqui quando Jesus diz que dele saiu poder, saiu virtude, eu acredito que foi mais ou menos igual naquele momento que eu orei pelo garoto. Eu senti como se fosse uma descarga elétrica saindo do meu corpo para o braço do garoto. E aí eu fiz aquela oração. Depois da oração eu disse: agora você pode mexer com o braço, fazer o que você não podia fazer antes. Eu falei: e aí, ainda dói? Ele falou: não dói mais. Eu falei: você está curado. Amém? Aí no outro dia eu perguntei aos garotos que trouxeram, ele era um convidado, que trouxeram ele à igreja. Eu disse: vem cá aí o garoto lá, que estava com o braço enfaixado. Não, já tirou a faixa, já está bem. Ou seja, Deus curou ele, né, daquele problema. Lembro de uma outra cidade que nós passamos, Monte Alegre. Fizemos uma campanha, o Vale do Sal. Teve uma senhora que fraturou a perna, quebrou literalmente a perna. O médico bateu o raio-x, está quebrado. Só que não vamos engessar agora. Tem que desinfeccionar e depois a gente vai engessar. Aí entregamos um sal consagrado. A irmã dela levou o sal e colocou o sal na perna que estava quebrada. Quando foi para enfaixar, o médico bateu outro raio-x, não estava mais quebrado. E disse: bom, deve ter havido um erro médico, sendo que ele estava com raio-x, que foi tirado da perna dela e que havia sido quebrado. O que é isso? É milagre. Amém? E muitos outros que a gente já viu Deus fazer. Então, imediatamente, essa mulher foi curada. Eu creio que hoje, imediatamente, Deus vai curar quem está doente, tanto aqui como pelas redes sociais. Amém, gente? Você crê assim? Então, essa mulher toca em Jesus. A Bíblia diz que de Jesus sai poder. E aquela mulher imediatamente é curada. Jesus pergunta quem tocou. Ela tentou se esconder, tentou ocultar-se, mas não teve como ela fazer isso. Aí diz assim, olha, versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, e aproximando-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. De quem foi a fé, pessoal, que curou aquela mulher? A fé dela. Amém? A fé que você tem, essa fé que você recebeu agora, ela é o suficiente para curar qualquer doença que você tiver. Amém? Você entende isso? Então fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Quem está em casa pegou um copo com água, aqui está o meu. Nós vamos orar e Deus vai curar. E se você tem alguma dor, algum problema, seja uma enfermidade, você tem como colocar a sua mão no lugar que está infectado, onde você sente o problema, coloca a mão lá e eu tenho certeza que Deus vai curar agora em nome de Jesus. Amém? Então feche os olhos, todos, vamos fazer uma oração agora.
nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, apresenta ao Senhor cada uma destas pessoas que oram comigo agora. Meu Deus, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que estão pelas redes sociais, aquelas que nos enviaram aqui o pedido de oração pelo WhatsApp, pelo Facebook. Meu Deus, é estas pessoas que eu quero, meu Deus, o milagre se manifestando. Aquelas que estão intercedendo por alguém que está em casa. Meu Deus, alcança também estas pessoas. Todos quantos são apresentados diante do Senhor agora. Oh, meu Pai, o poder que curou aquela mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. Meu Deus, eu quero o poder de Deus passando agora nesse corpo. Meu Deus, eu quero o milagre acontecendo aqui nesse lugar. Eu quero esta pessoa sendo curada, sendo liberta. Meu Pai, é totalmente curada. Aquela senhora, meu Deus, que pegou uma gripe há mais de um mês e ela sente, meu Deus, sequelas. O problema que está na garganta, a infecção, meu Deus, que ficou alojada, eu digo, desapareça esse mal. Eu digo, saia a doença, saia o problema que está na garganta, saia a infecção, a bactéria. Eu digo, desapareça. É a dor que está na região lombar, nas articulações dessa pessoa, a dor que está na clavícula, no ombro. Eu digo, desapareça. A dor de cabeça, meu Deus, a hemorragia, o mioma, o cisto. Eu digo, desapareça agora. Toda anomalia, todo mal que está nesse corpo, eu digo, sai agora. É a febre alta, meu Deus, é a tosse que não para, é uma virose. Eu digo, sai todo mal, toda perturbação, toda obra maligna, sai agora. Eu digo, vai embora, desapareça em o nome de Jesus. Diga, sai. Tira a mão e diga, sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, eu consagro ao Senhor este copo com água. Aqueles que estão em casa, Pai, irão beber da água consagrada. Meu Deus, e quando eles beberem, Pai, se ainda houver algum mal, meu Deus, eles serão completamente curados, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Quem está em casa pode beber da sua água, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Foi curado? Manda o testemunho aí pelo WhatsApp, está aí na descrição do vídeo, está aí no Facebook. Então manda direto pelo nosso WhatsApp, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que está pela rede social, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Olha, não esquecendo, domingo nós teremos reuniões às 8 da manhã e às 7 horas da noite, sendo transmitida aí pelo Facebook. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus? Bem forte. Glória a Deus.